Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma da série de lives A Mão do Autor e a Mente do Editor. Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, ou seja, 12/12 de 20 do 20, iniciamos nossa 19ª e penúltima live. E hoje, nosso convidado para falar do livro A Escola de Salamanca e a Fundação Constitucional de ter o meu querido amigo Marcos Boeira, que já está aqui entrando. Boa tarde, Marcos. Boa Prazer tarde. imenso tê-lo aqui. O prazer é para todo discutir querido. teu belíssimo livro, A Escola de Salamanca e a Fundação Constitucional do Brasil. Bem, para quem não Prazer imenso. conhece, acho que todos que estão aqui nos acompanhando conhecem este patife que vos fala, que terá a honra hoje de estar aqui com essa querida carcaça maldita, meu amigo, irmão, Marcos Boeira, figura que eu aturo desde 2002, que ele me atura desde a mesma época. Marcos, é um prazer imenso estar aqui contigo. Você que é um dos meus amigos mais queridos e também um dos intelectuais brasileiros que eu mais respeito. Puxa. É um orgulho imenso ser teu amigo e poder ter acompanhado como um amigo a tua belíssima jornada acadêmica. Então, como primeira pergunta já, eu gostaria que você falasse um pouco quem é Marcos Boeira. E faço aqui um brinde a você. Esto perpétua. Querido, boa tarde a todos. Quero dizer que é uma satisfação, uma honra estar aqui contigo. É um grande prazer para mim, nesta tarde agradável de sábado, compartilhar contigo e com todos os nossos amigos que aqui estão conosco algumas reflexões em torno do livro que eu publiquei, do meu penúltimo livro, né? Porque eu publiquei esse livro em 2018 pela editora da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos. Quero dizer que é uma honra e é um grande, assim, é inenarrável o valor que eu dou para a nossa amizade, para a amizade que tenho contigo. Tu és um irmão para mim, tu sabes disso. É um amigo de muitos anos, é um irmão, é uma pessoa com quem eu compartilho a intimidade. Tu é um dos poucos, conhecidos são muitos, mas amigos são poucos. E tu certamente é um dos meus poucos, mas diletíssimos amigos. E eu me orgulho muito da nossa amizade e te tenho no meu coração. É um grande prazer. Você sabe que comigo é a mesma coisa. Bem, mesmo você não gostando do Oliver. Esse bicho ridículo. Bem, eu sou professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou professor de Filosofia do Direito e também me dedico integralmente à pesquisa na área de lógica jurídica, lógica deontica. Tenho, enfim, trilhado pelo estudo da lógica, da filosofia da linguagem, da filosofia do direito nos últimos anos. Eu iniciei a minha vida acadêmica muito na filosofia política, na filosofia prática, né? Fiz o meu mestrado, meu doutorado nessa área. E depois do doutorado eu mudei radicalmente o meu interesse acadêmico, a minha vida acadêmica, a minha trajetória acadêmica, porque eu me dediquei ao estudo da lógica e da lógica jurídica, né? Lógica deontica, de maneira mais específica. E desde 2011, 2012, eu tenho me dedicado integralmente a trabalhar com esse tema, em especial a produção de lógica no período da chamada assim, escolástica ibérica e escolástica ibero-americana, né?
o que se produziu nos séculos XVI e XVII relativamente a tratados de lógica formal e lógica modal, né? Estive recentemente fazendo pós-doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana. Também estive uma temporada em Roma como pesquisador, junto à Biblioteca Vaticana e ao Arquivo Histórico da Gregoriana, né? A Gregoriana é hoje o que há 4 séculos era o antigo colégio romano da Companhia de Jesus, o colégio de artes mais conhecido do mundo à época, né? E ali foram professores, grandes personalidades do mundo cultural e acadêmico europeu nos séculos XVII, né? No século XVI, final do século XVI, início do século XVII, até meados do século XVIII. Por ali passaram grandes personalidades como Benito Pereira, Pedro da Fonseca, que é o Aristóteles português, né? Um autor, um dos grandes lógicos do período, qual eu tenho orgulho de dizer que estou trabalhando nesse momento na apresentação da tradução que o Instituto Hugo de São Vítor, coordenado pelo querido amigo Clístenes Fernandes, né, fará. Então, farei um texto de apresentação a esse autor, com notas, enfim. E também outros grandes autores do período, os quais certamente o mais conhecido é o Francisco Soares, né? Grande metafísico da Companhia de Jesus, mas também o grande filósofo do direito, né? Tem um tratado sobre as leis, né? E também um tratado sobre a origem do poder civil, né? Então, certamente o Soares, que é o maior nome da escolástica tardia, assim como São Tomás havia sido o maior nome da primeira escolástica, né? Digamos, o intelectual mais proeminente, né, que já passou pelo Colégio Romano da Companhia de Jesus. Mas, claro, há também santos da Igreja Católica, como são o cardeal Roberto Bellarmino, né, que ali também estudaram, foram alunos. Então, é um lugar por onde passaram muitas personalidades conhecidas do mundo cultural europeu do siglo de ouro, digamos assim, né? E esse livro que eu escrevi, no fundo eu escrevi esse livro em 2011, né? Mas ele foi publicado em 2018, depois de uma revisão. Muitas pessoas participaram da revisão desse livro. Eu devo a muitas pessoas, certamente, não só aos membros da banca, que foram muito generosos comigo à época, mas também a alguns amigos que me ajudaram muito na seleção dos capítulos, na disposição das partes do texto e da contextualização da temática em termos de fontes bibliográficas e referências a fontes primárias, né? Amigos da academia, enfim, como, puxa vida, são tantos que a gente até assim, teria dificuldade de falar de um e esquecer dos outros, né? Mas certamente foram muitos ali que me ajudaram na confecção desse trabalho. Foi um trabalho de pesquisa árduo, intenso, duro. Eu passei o ano de 2011 inteiro dentro da biblioteca do Lar de São Francisco, na biblioteca antiga, né? As fontes que vão até o início do século XX. Ali eu pude encontrar realmente muita coisa, muitas fontes primárias, né? Boa parte dos debates da Assembleia de 23, por exemplo, no Brasil, estavam ali e eu tive, naquela época, acesso, então, aos textos, né? Bom, isso é um pouquinho, assim, da trajetória. Vou esperar enfim, as tuas colocações para a gente travar uma espécie de diálogo, né, Alex? Bem, é interessante. Nós nos conhecemos em 2002, no Rio Grande do Sul. Eu estava recém-chegado no meu primeiro período morando nos Estados Unidos. Eu passei o ano de 2002 lá, como pesquisador da Atlas Economic Research Foundation. E eu fui ministrar uma conferência no Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. E, na época, você, Marcos Boeira, junto com nosso amigo Ricardo Santos Gomes, recém-eleito vice-prefeito de Porto Alegre, e Paulo Sanchotelli, um grande estudioso da obra de Eric Feiglin, vocês três estavam montando, junto com o Werner, outro amigo querido também de Porto Alegre, esses 4, na verdade, estavam montando o núcleo Visconde
de Mauá, que foi o primeiro núcleo jovem de pensamento liberal no Brasil. Vocês estavam montando esse núcleo junto ao Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, atualmente Instituto Liberdade. E nós vamos conversar, depois fomos para jantar, e começou ali uma amizade, de fato. E é interessante que eu veja essa trajetória, um jovem estudante de direito nessa época, interessado com temas do liberalismo, mas ao mesmo tempo adentrando numa base mais acadêmica, mais preocupado com o pensamento aristotélico, com o tomismo. E eu pude, nesses anos de amizade, acompanhar teu mestrado, tua carreira como professor no Paraná, depois em São Paulo, teu doutorado. E é um orgulho muito grande ser teu amigo e poder ter dialogado em alguns momentos contigo. Esse teu livro, e foi o elogio que eu já fiz contigo pessoalmente, eu tive o prazer de ler a tese de doutorado que deu origem ao livro e o resultado final. Eu acho que a tua decisão de retirar algumas coisas da tese para transformar o livro e ter material guardado da tua tese que pode ser utilizado em mais 2 ou 3 livros, e é muito importante, a riqueza da tua tese é imensa, e você aqui nesse livro conseguiu sintetizar 2 pontos fundamentais. Um é a própria questão da teoria da translação, que nós encontramos discussões sobre elas numa longa tradição da filosofia, em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, mas principalmente, como você mostra na tua tese de doutorado, em Francisco Soares, esse grande filósofo jesuíta, esse grande pensador político, jurídico, talvez o mais importante filósofo dessa primeira modernidade, com quem você, nossos amigos Alejandro Schaffner, Paulo Emílio Borges de Macedo, temos em comum uma grande admiração por Soares. E na segunda parte desse teu livro, você já vai discutir essa questão da formação em si, da base política do direito público português, brasileiro, e como essa fonte escolástica de Soares ecoa no pensamento do liberalismo doutrinário, que foi a base também da tua tese de doutorado. E os pontos diferentes da tua tese em relação ao teu livro. Então, que você tocasse um pouco no que há de diferente da tua tese em relação ao teu livro. Opa! O Wi-Fi aqui do Marcos deu problema, pelo visto. Deixa eu ver se ele entra de novo. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui mandando de novo uma solicitação. Alex? Sim. Oi, desculpa, caiu aqui. Eu não sei o que acontece, às vezes o meu celular ele dá umas panes. Te peço desculpa. Não, problemas de monopólio de telecomunicações no Brasil, por competição, falta de mercado. Exatamente. Ele fica quente, o ar. Aí eu tenho que colocar ele, por exemplo, assim, no ar-condicionado, por exemplo, para ele dar uma refrescada e voltar. Eu estou nos anos 80 ainda, cara. Exatamente. Pronto, fechou. Vamos Mas eu estou aqui falando dos 2 pontos, as 2 partes principais do teu livro,
mas que esse livro, como a gente já falou aqui, a origem dele é a tua tese de doutorado. Então, eu queria que você falasse, antes de nós adentrarmos no livro em si, falasse um pouco da tua tese de doutorado, os pontos, inclusive, que você tirou desse livro. Perfeito. Perfeito. Bem, todos me escutam perfeitamente ou está cortando, gente? Cortou um pouco, mas agora voltou. Me escuta, Alex? Te escuto. Mas voltou. Tá. Voltou. Alex, voltou? Tá. Ótimo. Agora sim. Bom, vamos lá então. Essa tese de doutorado, ela nasceu de um insight que eu tive em 2006, quando eu ainda morava em Curitiba, e lendo o texto da Constituição do Império, eu percebi ali uma espécie de sintonia profunda entre vários dos dispositivos da Constituição do Império de 24 e aquilo que os escolásticos tardios haviam falado a respeito da origem e da finalidade do poder civil. Àquela altura, eu estava estudando com certo apreço a filosofia política do Soares e do Vitória, e eu percebi ali uma série de conexões entre a filosofia política desses autores e o que está no pano de fundo da Constituição do Império de 1824. Ou seja, em outras palavras, os redatores do texto de 24, e é usual na historiografia nacional, eles tinham por trás de si todo o desenvolvimento do direito político em Espanha e em Portugal, relativamente àquilo que pode ser chamado como as fontes liberais doutrinárias do direito público ibérico. Seja em Espanha, com a Constituição de Cádiz, seja em Portugal, com a Constituição do Porto. E eu pude perceber que, por trás do texto de 24, apesar do influxo liberal inegável nessa Constituição, em especial na organização dos poderes políticos, da forma como o poder moderador é disposto e como as funções do poder moderador e as funções do poder executivo ali são colocadas no texto, apesar disso, apesar dessa influência liberal inegável no texto, há, por outro lado, uma filosofia política de fundo. E essa filosofia política de fundo, ela foi atravessando os tempos como uma herança que, embora fortemente presente, era mitigada no contexto cultural mais abrangente. E essa força, digamos assim, esse pano de fundo, essa força simbólica bem presente por trás do texto da Constituição do Império de 1824, segundo o meu juízo, aquele momento, deveria ter uma conexão óbvia e inegável com aquilo que havia fundamentado a história da dinastia Bragantina no trono de Portugal. E, tendo em vista essa inferência, eu fui buscar, na verdade, qual era a doutrina política e jurídica por trás do movimento da restauração
que levou a dinastia Bragantina ao trono de Portugal em 1640. Ou seja, o que embasou juridicamente o movimento da assim chamada restauração do 1º de dezembro de 1640, quando Dom João IV Bragança é elevado ao trono de Portugal após a conquista, ou melhor, a reconquista dos portugueses em relação à União Ibérica. Porque até esse momento, Portugal estava como que subordinada às potências de Espanha, à dinastia dos Filipes. E Dom João empreende uma reconquista de Portugal, mas essa reconquista ela precisava de uma doutrina jurídica que fundamentasse esta, digamos assim, elevação da dinastia dos Bragança ao trono de Portugal. E, para minha surpresa, naquele momento, cai nas minhas mãos uma obra chamada Teoria das Cortes Gerais, do chamado grande jurista Antônio Sardinha, que ali mostra que por trás da doutrina jurídica, a doutrina jurídica de direito público e civil, que havia fundamentado os juristas da corte de Dom João IV, os juristas, por assim dizer, do movimento da restauração, como Domingos Antunes Portugal, que escreve um tratado sobre as doações reais, Nuno Africano, Francisco de Gouveia Velasco, que escreve um excerto sobre a monarquia eclesiástica, né, e a institucionalização da monarquia civil, e outros autores também muito importantes do período, como Pedro de Sá e outros, né, são tantos assim que os juristas da corte de Dom João IV, que cada um se dedica a uma área do direito, que é muito curioso, né? Há ali civilistas, tributaristas, né? E também aqueles que se dedicam ao direito da República. Na época não existia a expressão direito constitucional, mas nós poderíamos chamar que aquilo é o direito político, naquela época é uma espécie de direito constitucional arcaico ou primitivo. Né? E, com base nessa inferência, eu quis saber o seguinte: quem está por trás dos juristas do movimento da restauração? Qual é o livro mais utilizado pelos juristas da restauração? E, para minha surpresa, o livro mais usado chama-se De Legibus ac Deo Legislatore, que é o Tratado sobre as Leis e o Deus Legislador, do Francisco Soares. Então, a minha intuição, naquele momento, né, e isso a gente já está falando 2006, 2007, 2008, né, a minha intuição parecia apresentar um caminho bastante promissor para uma pesquisa que se propõe a mostrar as influências do maior nome da escolástica tardia dentro da primeira Constituição do Brasil. Né? E, bem, agora uma nova fase se mostrava, digamos assim, preemente. Né? Uma nova fase se mostrava exigida para que nós pudéssemos, naquele momento, avançar na pesquisa. E o avanço na pesquisa se deu justamente porque, tendo em vista já, então, essa certeza de que por trás do movimento da restauração em Portugal estava o pensamento do Francisco Soares, que, aliás, havia sido professor cátedra prima de Teologia e Direito Canônico na Universidade de Coimbra, em 1612 a 1613, e havia morrido, pasmem, na cidade de Lisboa, como professor na Faculdade de Direito de Lisboa. Né? Veja que coisa curiosa. Então, 23 anos antes do movimento da restauração, Soares morria em Lisboa. Para minha surpresa, então, os fundamentos juspublicísticos da dinastia Bragantina e do movimento de justificação juspolítica da restauração, né, haviam permanecido incólumes dentro da própria tradição dinástica da família dos Bragança. Né? Estando em Évora, estando em Vila Viçosa, estando em Coimbra, estando em Lisboa, consultando fontes primárias, eu pude perceber isso. E aí, muito me chama a atenção o fato de que aqueles que participavam, de algum modo, da corte de Dom João VI no Brasil, tá? E que, portanto, estavam ancorados nos Bragança
né, ultramarina, quer dizer, numa perspectiva além-mar, né, muitos desses haviam sido influenciados por boa parte deles, pelo menos, né? Por exemplo, o sacerdote, o Antônio, que educou Dom Pedro I, né? Era um sacerdote de bastante influência escolástica, né? E, majoritariamente falando, os sacerdotes que tinham em Portugal relações com os dinastias dos Braganças, na maior parte das vezes eram sacerdotes da Companhia de Jesus. Tá? Pois bem, ainda a resposta para a minha questão não estava dada, porque eu precisava ir naquela que é considerada a conjuntura de fontes primárias do texto da Constituição do Império. E fui, portanto, estudar os documentos que, de 1808, né, a antiga chamada Coleção de Leis do Reino de Portugal e Algarves, até 1815, com a Coleção de Leis do Reino de Portugal, Algarves e Brasil. E, mais tarde, 1822 em diante, com a Coleção de Leis do Reino do Brasil, até 1824. Né? Ou seja, além das fontes que marcam o antigo Conselho de Procuradores de Províncias de 1822 e todos os debates que ali ocorreram, por exemplo, entre Gonçalves Ledo e José Bonifácio de Andrade e Silva. E 1823, com as várias posições dos deputados constituintes, na chamada assim, Assembleia Legislativa e Constituinte do Império do Brasil, eu pude perceber que, ainda que o Soares não viesse a ser citado, salvo pelo Visconde de Cairu, em uma parte ou outra, e muito discretamente, toda a matriz temática subjacente a esses debates quanto à origem do poder civil, a finalidade do poder civil, os princípios diretores da vida social, a compreensão orgânica da sociedade política, que, na perspectiva dos escolásticos, era chamada de corpo político, e no texto da Constituição do Império é chamada de associação política de todos os cidadãos brasileiros, me fez ter a convicção de que nós estávamos ali a ver um texto cujas influências eram, se não majoritariamente escolásticas, pelo menos de igual força escolástica e liberal. Né? Ou seja, as influências liberais e escolásticas eram igualmente fortes no texto da Constituição de 24. O que os ou constitucionalistas que estudam e comentam a Constituição de 24, né, depois do fim do Império, né, os constitucionalistas da República, eles normalmente não prestavam a devida atenção a essa influência mitigada que, se discreta no âmbito da historiografia e dos comentários, era, todavia, no âmbito do próprio texto, bastante forte. E eu até poderia dizer que rivalizava em termos de força com a própria influência liberal. Né? Normalmente, os comentaristas da Constituição de 24 costumam dizer que a influência do texto vem da Constituição de Cádiz, de 1812, e a Constituição Portuguesa, de 1822, né? Que se inicia, no seu texto, com a revolta do Porto e das Cortes de Lisboa, em 1820. Né? Mas, de fato, por trás dessa influência liberal, que é menos presente no que diz respeito aos princípios e mais presente no que diz respeito à técnica política, ou seja, à organização das instituições e dos poderes políticos, né? E ali nós temos, por exemplo, na Constituição de Cádiz, né, uma monarquia constitucional representativa. Na Constituição do Porto, uma monarquia representativa constitucional parlamentar, porque o rei, em Portugal, não tem força nenhuma. Né? Ele é apenas uma figura decorativa nessa Constituição. O rol de funções políticas que o monarca desempenha é irrisório. Né? E, em razão do caráter sui generis do Brasil,
em virtude do seu território, em virtude da pluralidade de províncias, né? Em razão da força que até a época, os conselhos nacionais, os conselhos, dizendo, conselhos aqui com C, não com S, é importante dizer, ou seja, as instituições políticas municipais, em razão de todos esse caráter, digamos assim, sui generis, ou seja, uma verdadeira unidade política nos trópicos, né? No Brasil, fez-se necessário não exatamente um reino, mas justamente um modelo político que pudesse articular diferentes povos, diferentes sociedades, diferentes forças políticas, diferentes culturas, climas os mais diversos, né? Do sul do Brasil, onde eu estou agora, né? Ou seja, uma espécie de república quase cisplatina aqui entre nós, até o norte do país, né? Até a divisa com as Guianas, enfim, com o domínio francês. Então, a saída encontrada pelos pensadores, isto é, pelos engenheiros do Império, na Assembleia Constituinte 23, foi não colocar, né, e isso, claro, foi fruto de muitos debates, a gente até pode aprofundar o assunto, né, por exemplo, o Antônio Carlos Andrade e Silva, que era irmão do Zé Bonifácio, discordava muito dessa tese, porque queria que o imperador fosse apenas uma figura meramente decorativa, como era o rei de Portugal, mas, majoritariamente, os deputados buscaram um texto intermédio, onde o imperador não tivesse tanta força, mas, ao mesmo tempo, não ficasse apenas como uma mera figura decorativa. Resultado: aprovam um texto, enviam para o imperador não gosta do texto, né? Desconstitui a Assembleia e cria um Conselho de Estado para terminar o texto, né? E esse novo texto, então, confere ao imperador um número muito maior de poderes que ele deveria ter em razão daquilo que foi aprovado no texto. Então, o que nós notamos? Nós notamos uma sintonia profunda entre a filosofia política neoescolástica e a filosofia política por trás do texto, mas uma divergência em relação ao caráter fortemente liberal no texto institucional da Constituição do Império. Esse foi, por fim, o resultado da minha pesquisa, mostrar a influência do pensamento político na escola de Salamanca, né? E como esse pensamento político, que atravessou a história de Portugal, né? A história moderna, é interessante, a história da Contra-Reforma, digamos assim, que e chegou você me fez até lembrar nós aqui dois por meio episódios de um pensamento político separados. que, mitigado na cultura, eu fui aluno nos anos 90 do professor José Murilo de Carvalho, talvez o maior historiador brasileiro vivo. Se existisse um Ministério da História, provavelmente ele seria mas em resumo seria titular isso. da cadeira. E eu fui muito influenciado na minha visão de História do Brasil por ele, bem como por Arno Velling, Antônio Paim, Ricardo Vélez Rodrigues. São minhas 4 grandes influências. E o professor José Murilo, nessa época, eu como aluno dele, me colocou para fazer no trabalho final de curso uma análise, primeiro, daquele clássico texto do José Justino da Rocha, Ação, Reação e Transação, que é a discussão dos liberais conservadores no Império. E como trabalho final mesmo, ele me colocou para analisar as atas da Constituição de 23. Porque é um mito na historiografia brasileira de que a Constituição de 24 seria uma obra autoritária de Pedro I. E quando você entra nos debates da Constituinte de 23, você vê que Pedro I salvou o Brasil e nos deu, na Constituição outorgada, uma Constituição mais liberal do que seria o projeto da Assembleia. No entanto, essa Constituição, o elemento do poder moderador, essa noção de translação que você traz na tua tese, aqui nesse teu livro, mostra que se torna um documento mais robusto e mais realista. É um documento que está mais de acordo com as características
sociológicas e políticas do Brasil. E com a própria e a nossa raiz portuguesa. O segundo fato interessante, em 2008, para uma reunião da revista Comúnio, em Lisboa, eu aproveitei após a reunião para fazer um pouco de turismo. E foi no ano de 2008, se não me engano, que reabriram o túmulo de Francisco Soares na Igreja dos Jesuítas. Túmulo esse Perfeito. que ficou por quase 300 anos oculto, porque o Marquês de Pombal mandou colocar um muro na frente do túmulo de Soares. E eu, na minha paixão de caçar túmulos dos meus heróis falecidos, acabei quase sendo preso, porque para tirar uma foto eu invadi a área que não podia invadir, tocou o alarme na igreja inteira, e eu tendo que explicar para o segurança que eu só queria tirar uma foto no túmulo do Soares. Eu não ia roubar os ossos dele no túmulo. Mas nessa questão do Soares, e aí é um ponto importante, recentemente teve uma live com dois amigos queridos nossos, José Loredo e Bruno Garchagen, para discutir monarquia constitucional e monarquia tradicional. E você diz que a inspiração inicial foi o grande jurista Antônio Sardinha, um tradicionalista, defensor da monarquia tradicional, um opositor do modelo liberal de monarquia, e que muitas vezes a historiografia nossa enfatiza demais o âmbito liberal da monarquia, mas esquece esse aspecto tradicional dela. Você pode falar um pouco sobre isso, porque a tua tese mostra que o liberalismo da Constituição é fundamental, é um elemento-chave. O poder Benjamin Constant é um autor que foi lido, influenciou Montesquieu, Locke, Bolingbroke, mas existe esse elemento do tradicionalismo, essa visão do que está em Soares, e por intermédio de Soares nós tocamos em São Tomás de Aquino, Aristóteles. Você pode explicar um pouco mais o que seria a translação? Qual é esse princípio e como ele aparece em nossa Constituição de 24? Perfeito. Bom, a tua pergunta é decisiva, né, Alex? Porque esse é o cerne da questão, esse é o ponto central, é o, digamos assim, o ponto nevrálgico, né? Porque todo debate em torno da monarquia arcaica, como normalmente era chamada no século XVII, XVIII, né? A monarquia que tem como base não o direito divino dos reis, muito antes, pelo contrário, mas nem tão pouco, né? A visão medieval pura dos reis fidelíssimos, né, e cristianíssimos, que eram elevados por uma deliberação, por uma escolha, por uma eleição, né, feita pelos militares, pelos nobres, etc. Essa monarquia, chamada de base princeps, né, como diz o Soares, ela, no fundo, não é uma monarquia no sentido, nem no sentido clássico, mas nem tampouco no sentido liberal, né? Ela é antes uma representação da ordem política e civil, né? E por isso mesmo, nesse sentido, não interessa muito o regime político, né? Pode até ser uma república, por exemplo. O que interessa é de onde veio a fundamentação do poder civil. É isso que conta no final, no frigir dos ovos, né? E a resposta a respeito da justificação do poder vem, normalmente, de uma tese que é desenvolvida desde os pais da Igreja Católica, os padres da Igreja,
E atravessou os tempos, passando pelos escolásticos, e chega até a segunda escolástica, e tem na obra do Soares, digamos assim, o seu ponto analítico, do meu ponto de vista, o seu ponto analítico culminante, né? Que é a teoria da translatio imperii. O que é isso? Né? É a transferência do poder. Quem pode transferir o poder para outrem e quem está autorizado a receber o poder, o exercício do governo, vamos chamar assim. Tá? Dentre os padres da igreja, era usual pensar que a origem do poder tinha pelo menos 3 acepções. Tá? Primeiro, a origem do poder está em Deus. É uma origem divina. Diz São Paulo na Carta aos Romanos. Claramente é assim. Tá? Omnia potestas nisi ad Deo. Ou seja, todo poder civil tem origem em Deus. Né? Ou seja, a origem do poder civil está em Deus. Então, essa é, digamos assim, a primeira, o primeiro axioma que os padres da igreja tinham bem forte. Né? O segundo ponto forte é a autoridade civil, ela se constitui pela lei. Que lei é essa? Né? É a lei positiva, então tem que ter uma autoridade anterior para legitimar uma autoridade posterior. Né? Quando os padres da igreja falam em lei aqui, eles falam em lei natural. Né? Então, a instituição da autoridade é por lei natural. Porque a lei natural ordena o bem, o governo civil de uma comunidade se dá segundo uma razão de lei, porque tem uma razão de fim. Então, essa é a segunda justificativa bastante presente. E há uma terceira justificativa que é mais presente na escolástica, não que não esteja dentre os padres da igreja, né? E aqui eu me refiro exclusivamente a 3 padres da igreja que mais falam do assunto, que é o Justino de Roma, é o primeiro, depois ao São Isidoro de Sevilha, né, que é o pai do livro de sentenças e do livro das etimologias, participou no Concílio de Toledo, e ali teve todo um debate sobre a monarquia visigótica, as chamadas Lex Barbarorum, o que, por exemplo, a monarquia cristã ibérica receberia, né, digamos, de fontes visigóticas na constituição da sua unidade de poder civil. Então, ali já estava presente isso, mas na escolástica, esse terceiro ponto vai entrar de cheio, né? Principalmente com uma obra chamada De Reino, do São Tomás de Aquino, que é o problema da causa final do poder civil. Não a causa final última, que é a perspectiva soteriológica da salvação, das almas, etc., mas a perspectiva secular ou temporal. Então, o que é o fim da política? Qual é o fim da comunidade política? O fim da comunidade política é o bem comum. Alguns autores chamam utilidade comum, né? Utilidade comum, quer dizer, a utilitas. E isso se deve a uma tradução muito antiga do livro de Sentenças, do Pedro Lombardo, quando Pedro Lombardo distingue entre uti, a palavra uti em latim, e fruti, né? Da onde vem utor frutor, ou seja, a utilidade e a fruição. A utilidade é um fim intermediário. A fruição é a consumação absoluta do fim. Então, o bem comum é um fim intermediário na medida em que ele favorece a salvação individual das almas. Então, por isso São Tomás diz que o bem comum é o conjunto das condições materiais e formais que favorece ao livre desenvolvimento da pessoa humana, tá? Da personalidade humana na cidade. Quer dizer, porque nós somos seres sociopolíticos, já dizia o Aristóteles, zoon politikon, animais políticos, nós temos uma forma de vida que é comunitária. Nós não podemos viver sem os outros. Né? A nossa forma de vida humana, do ponto de vista da espécie, da diferença específica, né? A especificidade do caráter humano, da condição humana, é justamente a sociabilidade natural da pessoa. Né? Então, o bem comum é a dignidade da pessoa na medida em que a pessoa esteja em relação com os outros. Enquanto a salvação das almas é a relação da pessoa humana com Deus. Então, é essa a chave, né, da qual São Tomás parte para entender a causa final da política. Né?
Mas veja que há um elemento, há um fator aí dentro que não aparece de maneira muito clara. Grande choque. E quem vai colocar a questão de maneira mais contundente será o Francisco de Vitória, numa relécio chamada Relécio de Potestate Civili, né? A preleção sobre o poder civil, que eu tive a honra de coordenar o trabalho de tradução para o português, juntamente com meu querido amigo, um amigo nosso, meu e teu, Alex, que é o Luiz Astorga. Eu e o Astorga, grande Astorga, trabalhamos juntos na tradução da Relécio de Potestate Civili e também numa outra obra do Soares que é fundamental para o desfecho do que eu vou explicar agora, né? Que é a Defensio Fidei, né? A defesa da fé católica. Então, que, apesar do título, não é uma obra, digamos assim, de cunho meramente teológico, é uma obra de filosofia política, importante dizer isso. Mas, nessa Relécio, o Vitória fala sobre a institucionalização da res pública. O corpo político é uma república. A república tem origem nas leis divinas e tem origem nas leis naturais, diz o Vitória. E a formação do corpo político se dá por uma articulação entre todos os membros da sociedade, da polis, da república e o príncipe, a autoridade. Que pode ser um monarca, pode ser uma assembleia, pode ser uma magistratura, pode ser uma democracia, pode ser um regime que for. E com essa nova introdução do conceito de povo, vamos chamar assim, ainda que de maneira mitigada, dentro da Relécio de Potestate Civili, o Vitória traz uma quarta acepção fundamental para o conceito de comunidade política, que, embora presente na patrística e na escolástica de maneira mitigada, não estava, todavia, muito clara. E quando nós passamos os olhos por aqueles que, durante a escolástica ibérica, lidaram com o tema do poder civil, nós vamos ver que todos eles, em maior ou menor medida, vão falar sobre a presença do povo como um elemento de direito natural, como diz o nosso Luciano Perenha Vicente, que é um dos grandes tradutores do Soares para a língua espanhola. No Soares, isso aparece de maneira cristalina. Então, qual é a teoria da translação segundo Soares? A teoria da translação é o seguinte: na história humana existem dois momentos. Um momento que é fictício, que é uma ficção jurídica, e o outro que é real. A ficção jurídica é, antes de todas as coisas, existe um pacto de associação, um pactum associationis, onde os seres humanos, juntos, fazem uma espécie de pacto social. Veja que o Soares tem reminiscências contratualistas, diferentemente dos anteriores. É importante dizer isso. Ele já está no final da escolástica. Ele já viu o contratualismo se desenvolver. Pois bem, só que o momento concreto e real se dá no chamado pactum subietionis, pacto de sujeição. O que é o pacto de sujeição? O pacto de sujeição é o pacto que institucionaliza o corpo político. Por que isso acontece? Porque a origem do poder civil está em Deus. Todavia, Deus não transfere o poder civil diretamente para o monarca, ou para a assembleia, ou para a magistratura, ou para a democracia, ou para seja qual seja o regime político institucionalizado. Deus transfere o poder civil para todo o gênero humano que, reunido em comunidade civil, designa uma autoridade e, com ela, forma o corpo político, por meio de um pacto de sujeição, em que a autoridade, através desse pacto, jura compromisso com a lei natural e o direito natural, com as leis positivas da República, com a causa final, que é o bem comum, e com o justo político, que é a matéria da lei civil. Sim. Resultado: quando os monarcas, os príncipes, os parlamentares, os juízes, os magistrados, as autoridades da República falam em nome de Deus, ao fazê-lo, elas falam não como se elas tivessem recebido o poder diretamente de Deus, mas elas falam em nome de todo o corpo político.
e, portanto, em nome da comunidade humana. E essa é a base da teoria da Translatio Imperii que esteve por trás do movimento que levou à Constituição de 1824. Porque, se nós lembrarmos bem, o texto que foi reformulado pelo imperador Dom Pedro, ele não foi, por assim dizer, outorgado no sentido absolutista do termo. Mas o texto foi enviado para as câmaras municipais e nelas o povo manifestou o assentimento. O povo do Brasil, com exceção do Recife e do Maranhão, São Luís do Maranhão, Recife, que foi por uma dose milimétrica de votos, sim, em todos os outros povos do Brasil, os povos do Brasil assentiram no texto que sim, o imperador outorgou. De modo que nós tivemos ali uma espécie de assentimento por meio de um pacto de sujeição, que é a Constituição de 1824, relativamente à comunidade civil, e o pacto que o imperador fez com ela. E somente a partir disso é que o poder pode ser dito de Deus. E quando nós observamos os símbolos que levaram à legitimação do imperante no Brasil, nós vamos ver que o movimento que o levou é um movimento que tem uma espécie de trindade justificatória. O imperador... Eu coloquei a pintura... que é um ato de legitimidade. Eu coloquei a pintura no meu feed, dia 1º de dezembro. Na Igreja do Carmo, do Rio de Janeiro, quando Frei Francisco de Jesus Sampaio coroou e sagrou o imperador do Brasil. Né? Muito importante lembrar isso. Qual foi o dia da coroação e sagração? 1º de dezembro. Olha isto. 1º de dezembro. Exatamente. Mas aí, de novo... Então, exatamente o mesmo dia que, em 1640, Dom João IV havia ascendido ao trono de Portugal. Quer dizer, se alguém disser que isso é mera... é só aleatório, eu jogo esse negócio aqui na cabeça. Estou brincando, obviamente. É óbvio que não é uma mera coincidência. É evidente que não é. E, pasmem, o imperador foi também não apenas outorgado e sagrado, que a consumação de Deus, como a sagração dos reis sempre ocorrera na história, pelo menos desde Carlos Magno, lá no Sacro Império Romano Germânico, quando o Papa Leão III sagrou e coroou o Carlos Magno, que também foi aclamado pelos povos, veja que interessante. O Dom Pedro I também foi aclamado, ele teve justa aclamação, né? no desembarque do Paço, no Rio de Janeiro. Então ele tem as 3 simbologias justificatórias presentes. Quando o texto da Constituição do Império nos diz, portanto, que o Império é a associação política de todos os cidadãos brasileiros, isso não é gratuito. Sim. Isso é a expressão desse pacto de sujeição que era já usual dentre os juristas da Restauração, os escolásticos, em especial o Soares, e todo o pensamento político posterior que, a despeito das perseguições em todos os países que a Companhia de Jesus sofrera, não desapareceu das bibliotecas e não desapareceu tampouco das cortes. Nem dos Bragança e nem tampouco das demais dinastias. Sim, e uma coisa importante, nós estamos aqui nos 5 minutos finais. Então, e essa live aqui só teria um jeito de ter, o siglo de ouro de ter sido maior. Se no meu lugar, conversando contigo, fosse a sublime Lígia Alcântara, outras personalidades. E, inclusive, eu brinquei com ela e contigo, dizendo que se a Giovana tivesse prendido hoje mais tempo na reunião com o Hélio Beltrão que eu tive antes dessa live, quem ia fazer a live ia ser a Lígia. Puxa, que pena, passou... A Lígia tem, inclusive, uma pergunta para você, mas que... Beijos, Lígia. A pergunta fica para outro dia, que era sobre a questão dos fundamentos lógicos e metafísicos na visão do Soares. O papo nosso do almoço de terça-feira.
voltando agora para o tema específico. Mas convida para vir aqui. E em que vocês dois me acusaram de ser um agostiniano na profissão de fé tomista de vocês dois. Só que, para encerrar, infelizmente o tempo acabando. Tem aqui na página 209, eu separei um monte de citações. Gente, compra e lê o livro, que é muito bom. Você faz um resumo aqui na tua conclusão, que é o seguinte. É uma outra live. A Fundação Constitucional do Brasil é produto de um pactum subjectionis, firmado entre o imperador e os povos, que juntos formaram a associação política. A designação do poder do imperante ocorreu por translácio império, pela transmissão de parcela do poder inerente às comunidades civis espalhadas pelo território para as mãos do imperador. A translação ocorreu pela sucessão de 3 momentos. Primeiro, na aclamação, coroação e sagração de Dom Pedro I. Segundo, na submissão do projeto de Constituição para aprovação das comunidades municipais. Terceiro, no juramento realizado por Pedro I sobre a Constituição do Império. É o que você tocou antes. Então, de certo modo, de todas as constituições brasileiras, a nossa Constituição de 1824 foi a que teve mais legitimidade, porque ela está de acordo com essa base sociológica, política dos povos, e nenhum outro documento foi feito nessa visão das municipalidades aprovarem o documento. Sempre são documentos impostos de cima para baixo. Eu acho que é uma discussão imensa que a gente tem por aí. Eu vou revelar um segredo para vocês hoje. Eu estou tendo já algumas semanas reuniões com o professor Modesto Carvalhosa, que vai lançar um livro discutindo Constituição. O livro vai sair dia 13 de janeiro. E eu já convido você, Marcos, não para um debate comigo, mas... Perfeito. Alô? Estou aqui. Opa, acho que a internet dele está falando nos minutos finais. Marcos, eu quero, em breve, fazer outras conversas. Vamos fazer esse debate, e eu acho que essa questão do pensamento escolástico, pelo nosso querido IBDR, eu acho que é importante termos mais debates nesse sentido. Então, eu queria ver você discutindo Constituição com o professor Carvalhosa. Vamos marcar um debate teu sobre Soares com o nosso querido Paulo Emílio Borges Macedo. Quero ver uma conversa tua com o Alejandro Schaffner. Você, além de ser um querido amigo, um irmão, é um intelectual que merece ser mais ouvido. E eu vou continuar implicando com você, querendo que você saia um pouco da tua torre de marfim da academia para dividir esse conhecimento com as pessoas. Nossos vinhos... Bora. Eu moro aqui em Canoas, da minha casa aqui, fico aqui com meus charutos, meus passarinhos. Com certeza. Sabe que eu sou muito caseiro, né? Eu sou muito caseiro. Gosto aqui de ficar na minha casa, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Sim. Sentado ali, tomando um whiskinho, fumando um charuto, vendo meus passarinhos. E oxalá todos esses nossos amigos estivéssemos todos, digo eu, né? Quero dizer assim, estivéssemos todos juntos fisicamente, porque isso seria muito melhor. Queria que todos vocês estivessem comigo aqui, para a gente fumar um charuto, bater um papo, seria muito melhor, muito mais agradável. Mas, dada a distância, né? Eu estou no Rio Grande do Sul, em Canoas. Tu está em São Paulo.
Paulinho Sim. Emílio está no Rio de Janeiro. O professor Modesto está aí Com em certeza. São Paulo. O Alejandro Schaffer está nos Estados Unidos. Então, cada um está num canto, né? Mas seria muito importante se nós pudéssemos marcar aí em São Paulo, que eu creio que é um centro, né? Um lugar de encontro de todos, se nós pudéssemos agendar e marcar um debate, um evento Sim. sobre o pensamento político do Soares. É um autor que precisa ser restaurado. Né? O Soares é um autor, é um gigante do pensamento filosófico ocidental. E é um autor que não vem tratado com a mesma, digamos, com a mesma atenção que grandes filósofos, como Hegel, Com certeza. Kant, como Leibniz, normalmente são. Né? E o Soares é do tamanho deles. Então, mereceria um lugar ao céu, mereceria um lugar ao sol, mereceria um tratamento mais, digamos assim, mais exaltado. Né? Então, eu Sim, eu sei. aceito absolutamente. Marcos, muito obrigado pela participação. O convite é um e chamado. E já sabes, vamos Hélio Beltrão quer você novamente como curador do Ludovico, mas a ideia agora é publicar, inclusive, textos escolásticos do Ludovico. Tem novidade por aí. Um abraço para você, meu amigo. É maior do que esse aqui, que é objeto desse livro. Com certeza, e muita coisa a fazer. Um abraço, meu irmão querido. Bora. Um bom sábado para você. Um bom domingo amanhã. Fica com Deus. Um beijão para Carol e nos falamos. Juan de Mariana. Um abraço a todos e até o próximo sábado. Um grande abraço, Alex. Tchau, tchau, gente. Um grande prazer. Bom, vamos marcar mais vezes.